O presidente do Malawi, Razar Shakera, suspendeu todas as viagens internacionais para ele e membros do seu governo. Vou explicar isso em alguns segundos, mas eu acho que nós, os africanos, estamos a criar muitos ditadores no continente. No mês passado, a primeira-dama Sylvia Bongo, a esposa do deposto presidente do Gabão, Ali Bongo, foi presa acusada de lavagem de dinheiro e mantida em prisão domiciliar. O Ministério Público anunciou isso um mês após a deposição do marido no país. Então, mais uma vez, meus amigos, é sempre a mesma coisa repetidamente. No continente africano, você se torna presidente não para o seu povo, infelizmente, mas para ficar muito rico. Essa senhora, que é cidadã francesa, nascida na França, que se casou com um presidente, teve muita sorte ela. Nasceu na França e se casou com o presidente de um dos países da África. Filho de um presidente na época. Aí você se torna a primeira dama do país. É simplesmente incrível ver que sorte você pode ter. O que é interessante agora é que as pessoas no Paris não estão muito felizes com isso. Os advogados franceses apresentaram uma queixa denunciando uma detenção arbitrária. Ela foi mantida em prisão domiciliar num bairro nobre de Libreville, capital de Gabão. Os advogados na França não estão felizes porque dizem que ela foi mantida como refém. E digo que isso é interessante por alguns motivos. Quero dizer, você se casa com esse cara africano, que é filho de um presidente há muitos anos, e você ganha a nacionalidade gabonesa há muitos anos. Em seguida, ganha muito dinheiro de fundos públicos e empresas públicas. Sabemos como essas pessoas operam. Na maioria das vezes, pessoas no poder desviam muito dinheiro para contas pessoais na Europa, as famosas contas na Suíça. Vemos muitos casos desses no continente, como o caso da esposa de Robert Mugabe, que desviava ouro e marfim em jatos privados para vender fora do país. Ok, mas o que acontece? Quando as pessoas chegam nesses países querendo fazer negócios, passam por você antes que seu negócio seja aprovado e você recebe ações de cada empresa. Sim, você não compra ações. Elas são dadas a você. Digamos que o negócio vale 100 milhões de dólares e 7% das ações ficam para si só para você conseguir uma assinatura do seu marido ou uma instituição que comprove que funciona. E Sylvia Bongo fazia isso com a família há muitos anos. E também o filho é muito profissional nessas coisas. Agora que você precisa prestar contas, agora que foi presa por roubar dinheiro de fundos públicos, por tirar dinheiro do povo do Gabão, diz que não é mais gabonesa, ela não é africana, mas sim é francesa e deve ser julgado na França. Muito interessante, hein? Veja bem, 3 semanas após a derrubada de Ali Bongo, Noureddin Bongo, o filho do presidente, também foi empossado e encarcerado por corrupção, desvio de dinheiro de fundos públicos, lavagem de dinheiro, conspiração e falsificação de assinatura do presidente. Fizemos um vídeo no nosso canal sobre isso. Tenho a certeza que esse garoto apenas jogou duro. Deixe-me lembrar que Ali Bongo estava muito doente ultimamente. Ele teve um ataque e não era capaz de fazer muitas coisas. Então, eu acho que na maioria das vezes o filho é que fazia o trabalho. Eles falavam com o filho, fale com seu pai para ele autorizar tal e tal coisa, e talvez você vá até o seu pai e pergunte. Se ele não autorizar, você pode apenas assinar. Você falsifica a assinatura do seu pai e recebe sua porcentagem. Ok? Você diz, ok, vou levar o documento para o meu pai, mas você vai me dar 15% do seu negócio. Tudo bem. Você vai até o seu pai não assina. Então, você assina no lugar do seu pai e traz o documento. Quem vai duvidar? Ninguém vai duvidar isso. Então, esse garoto e sua equipe, que tinham muita influência na capital do país, vão para a cadeia e acho que isso é muito interessante de ver. E precisamos ser honestos. Infelizmente, os africanos criam ditadores no continente. As pessoas dizem que temos muitos ditadores em África e isso afeta o crescimento econômico. Mas eu acho que os africanos criam esses ditadores. Deixe-me provar isso e claro que você pode nos dizer o que acha aqui nos comentários. Bem, sinceramente falando, algumas pessoas chegam ao poder com boas intenções, uma mente muito boa e com ideias muito boas. Alguns dos presidentes querem realmente mudar as coisas. Não estou a dizer que esse é o caso de Ali Bongo e desses outros que nada fazem além de tornar os nossos países mais pobres. Mas alguns, quero dizer, alguns presidentes de África realmente chegam ao poder querendo mudar alguma coisa. Mas o que acontece a seguir? Bem, assim que ele se torna presidente, pessoas ao seu redor, seus amigos, seus familiares dizem: você só tem 5 anos para fazer isso acontecer. Sim, 5 anos. Dentro desses 5 anos devemos estar definidos e ricos para o resto da vida, porque você nunca mais terá essa oportunidade. É esse trabalho dos lambebotas. Havia um presidente de um país africano, não vou mencionar o nome
homem aqui. Ele assumiu o poder e começou a fazer boas coisas para o seu povo. Acontece que quando um presidente viaja, tem dinheiro que é liberado dos bancos do seu país para cobrir as despesas da viagem. Sim, as finanças do país destinam uma certa quantia de dinheiro para as viagens do presidente. Digamos que um certo presidente esteja a viajar para o Japão. Ok, deixa-me dar um exemplo simples. Você é presidente de Angola e quer ir ao Japão em viagem diplomática. O Ministério das Finanças angolano deve liberar dinheiro para o presidente viajar. Digamos 30 milhões para essa viagem. Ok? Então, você vai para o Japão, faz o que tem que fazer lá. Mas esse dinheiro só deve ser gasto no Japão. Qualquer dinheiro que sobrar, você vai trazer de volta para o Ministério das Finanças do seu país. Digamos que você gasta 10 milhões dos 30 milhões que foram alocados. Os 20 milhões restantes precisam ser devolvidos ao Banco de Angola. É assim que isso funciona. Quando mais um certo presidente viaja, mais dinheiro ele gasta. Agora, tem um presidente africano que fazia isso. Ele viajava, quando voltasse, o dinheiro que sobrasse devolvia ao país. Tipo, tudo bem, pegamos 30 milhões no nosso país, mas só gastamos 10 milhões. Aqui estão os restantes 20 milhões. Ele fez isso na primeira vez. Na segunda vez que viajou, não devolveu mais o dinheiro. Então, qualquer que seja o dinheiro gasto, seja 10% do dinheiro alocado, o resto vai embora. Ele e seus membros vão usar, vão fazer coisas com ele. E essa é a realidade de muitos países africanos. Por isso, gostam muito de viajar, mesmo sem nenhuma agenda significativa. Só ler um discurso e voltar. E agora, o presidente do Malawi surpreende todo mundo quando anunciou que suspende todas as viagens internacionais até março próximo para reduzir custos. Essa medida faz parte do plano para ajudar a economia do país. Outras medidas incluem economizar dinheiro, cortar gastos e enfrentar a crise econômica. A suspensão foi anunciada em um discurso televisado na noite da quarta-feira. E isso seguiu a desvalorização do Kwacha, a moeda nacional, e o empréstimo de 174 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, FMI, para impulsionar a economia de um dos países mais pobres do mundo. Ao cortar as viagens, o presidente do Malawi pretende servir de exemplo na redução de despesas. Essa suspensão de viagens ao estrangeiro inclui todos os ministros, chefes de órgãos estatutários e altos funcionários do governo. Ele disse, na verdade, todos os ministros que estão no estrangeiro em viagens financiadas pelo governo devem regressar ao Malawi com efeito imediato. O estadista malauiano também reduziu o subsídio de combustível a todos os funcionários do governo em 50%. E sobre obstáculos econômicos que as populações enfrentam, Chakwera garantiu aos malauianos que as coisas irão melhorar dentro de 4 meses. O presidente instruiu o ministro das Finanças a considerar o aumento dos salários dos funcionários públicos e a redução de impostos. Foi isso que aconteceu no Malawi. Acho que é realmente uma boa ideia, considerando que na maioria das vezes essas pessoas não fazem nada de especial por lá fora. Eles amam viajar de graça, amam tanto estar fora da África. Imagine um líder que não gosta do seu próprio país. Quero dizer, quantos presidentes passam férias no seu próprio país em África? Quantos? Quantos ministros moçambicanos vão para a África do Sul, outros vão para a França para passar as férias, ao invés de melhorar o seu próprio país para ter um bom turismo? É difícil de entender essas pessoas. Agora, por que eu disse que os africanos criam ditadores? Bem, eu digo isso porque, na maioria das vezes, as pessoas lambem botas desses senhores. Elas vão e falam nos ouvidos desses presidentes. Diz-lhes o quão grandes eles são. Você os faz acreditar que nunca morrerão, que são mais fortes que qualquer um, que ninguém pode criticar ou corrigir a eles. Mesmo sabendo que não estão a fazer nada pelo seu país, não deve abrir a boca contra eles. É assim que se tornam ditadores. Além disso, muitos desses países não têm constituições fortes onde possam responsabilizar um presidente pelos seus atos. Quando os presidentes levam seu país à falência, não melhoram nada no seu país e levam as pessoas ao sofrimento devido à corrupção, deveriam ser presos, se não demitidos. Sim, eu sei que parece muito difícil, mas pode ser uma das principais formas de fazer com que os africanos parem de roubar, porque os seres humanos, no geral, só reagem às coisas sérias. Os criminosos só temem crimes graves, os violentos só temem a violência. Quando você diz a alguém, se você roubar, você vai morrer, eles deixarão de roubar, principalmente quando você mostrar um exemplo. Se você roubar coisas que são cruciais para o país, se você roubar dinheiro que deveria ser usado para construir um hospital para crianças de uma área carente do país, você será morto. Se você roubar coisas que deveriam ajudar idosos que não podem trabalhar por conta própria, órfãos, aposentados, você vai ser morto.
Fazendo isso, você verá que a corrupção, o peculato e todo tipo de coisa que essas pessoas fazem vão parar. Quero dizer, olhe para o Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e muitos outros países árabes. As pessoas não roubam nesses países porque as consequências são graves. Sim, você pode deixar sua mala cheia de dinheiro nas ruas da Arábia Saudita. Ninguém vai roubar. E isso pode soar exagerado, mas há literalmente zero roubos nesses países. Infelizmente, eles não implementam isso nos nossos países africanos. Mas você também pode perguntar, por que eles não fazem isso? Bem, porque eles não querem responsabilizar as pessoas. E por que não querem responsabilizar as pessoas? Bem, essa é uma boa pergunta. Mas a resposta é mais simples do que imaginamos. As pessoas no poder não responsabilizam outras pessoas porque também querem roubar e é muito difícil para elas. Digamos que há um certo governo de um certo país africano e as pessoas nesse governo não vão responsabilizar as pessoas anterior ou governo anterior pelas coisas que fizeram. Você sabe por quê? Porque eles estão com medo de também serem responsabilizados quando seu mandato terminar. Então, o que eles fazem? Eles vão deixar todas as pessoas roubarem e seguir em frente para que também possam roubar e seguir em frente, e assim o roubo continua. Mas uma das melhores maneiras de impedir isso em África é responsabilizar as pessoas de forma mais brutal. Essa é a solução, porque é muito triste para o povo desses países. Coisas assim acontecem sempre no continente. Tenho a certeza que já ouviu falar de Isabel dos Santos, filha de Eduardo dos Santos, que foi presidente durante muitos anos em Angola. Isabel dos Santos se tornou a mulher mais rica da África em poucos anos. A revista Forbes disse que ela tinha mais de 3 bilhões de dólares. Uma mulher muito jovem e elogiada por pessoas de todo o mundo. Porque você ama dinheiro. Você a elogia tanto só para descobrir mais tarde que é porque ela recebeu comissões e ações em grandes empresas como telecomunicações, cimento, petróleo, minas e muitas outras coisas. Não porque ela investiu nessas empresas, mas porque ela assinou como filha do presidente. E como filha do presidente, você tem uma influência muito forte nas figuras influentes de um país. Então, se uma empresa vem para o país, digamos, uma empresa de telecom para abrir negócio, ela fala para eles: antes de você abrir sua empresa, eu quero 10% de participação na empresa, das ações. Aí eles assinam os documentos e você pode começar a operar sem problemas, sem dificuldades. Chega outra empresa, uma mineradora. Ela diz: ok, quero 15% das ações da sua empresa. Aí ela assina e você consegue permissão e papelada e ela ganha muito dinheiro. Foi assim que ela se tornou multibilionária. Ela foi responsabilizada. Um novo presidente chegou ao poder e o seu dinheiro foi congelado. Então, ela passou de 3 bilhões de dólares para nada. E novamente, esta é uma mensagem para todos que nada dura para sempre. Seja você filho do presidente, membro da família de um presidente, de uma ditadura e todas essas coisas. Nada dura para sempre. Acredite em mim, sua hora vai chegar. Chegará um momento em que você será responsabilizado, goste ou não. É só dar uma olhada para a história. Onde está o Mobutu Sese Seko do Congo, uma das pessoas mais poderosas do mundo, foi um dos presidentes mais ricos. Onde ele está agora? Está enterrado em algum lugar em Marrocos, muito longe do seu país. A família dele não tem nada hoje. Onde estão todos esses presidentes, os da África Central e todos os ditadores? Ninguém pode ultrapassar o tempo. Ninguém consegue vencer o tempo. Acredito mais uma vez que as pessoas no governo deveriam ser responsabilizadas de maneira mais dura possível para que possam fazer o que devem fazer. Não se pode implorar a um governo que faça o seu trabalho. Não deveria ser assim. Eles ganham muito por isso. Eles imploram a população que vote neles para permitir que as suas visões sejam implementadas e ajudassem os seus países a prosperar. Mas em muitos países, incluindo Angola e Moçambique, estou a usar Angola e Moçambique aqui porque temos muita coisa em comum. As pessoas estão a sofrer por peculato, roubos e lavagem de dinheiro. Eles controlam milhões em bancos, simplesmente porque não há responsabilização. Só para encerrar esse vídeo, de verdade falamos muita coisa hoje, infelizmente temos que encerrar o vídeo. Ok, existe um país africano chamado República Democrática do Congo, que costumava ser chamado de Zaire. Naquele país, quando você se torna membro de um governo, as pessoas aplaudem, vão fazer uma festa e comemoram. A minha pergunta é:
Por que comemorar quando alguém é eleito para o governo? Porque você faz uma festa para isso. A festa é basicamente para dizer, tudo bem, agora vamos ficar ricos. Sim, e as pessoas ficam ricas em 24 horas no Congo, no mesmo país onde milhões de pessoas passam por um sofrimento extremo. O país está completamente destruído, milhões de pessoas estão a sofrer, enquanto um grupo pequeno e contido de pessoas está a ficar cada vez mais rico e envia dinheiro para os bancos na Europa. Mais uma vez, digo que os africanos produzem ditadores porque o problema é que o próprio povo congolês os aplaude. Depois que você é eleito para o governo, as pessoas começam a elogiá-lo e fazem festa. As pessoas são eleitas para o governo, 2 semanas depois compram grandes edifícios, grandes vilas e não há ninguém para responsabilizá-las. Ninguém para dizer como é que você acabou de ser eleito e já tem 3, 5, 7 casas. Ninguém tem coragem de fazer isso e pelo contrário, em vez de ter coragem de responsabilizar essas pessoas, os elogiam. Parabéns, você está indo muito bem. Você é o melhor líder. Por outro lado, não há hospitais, nem escolas decentes, nem serviços públicos, nem estradas pavimentadas, nem água potável para as pessoas, nada. Mas você aplaudiu essas pessoas por serem eleitas no governo e roubarem de você. Não faz sentido. Diga-nos o que você pensa sobre isso aqui nos comentários. Vocês escolhem os seus próprios opressores e isso é muito triste. O país não pertence a essas pessoas no poder, pertence ao povo e todos devemos trabalhar para melhorar os nossos países. Muito obrigado e parabéns se você assistiu até aqui. Não esqueçam de deixar vossas opiniões e vamos debater. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e seguir a nossa página para mais vídeos como este. Vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!